Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E aqui no mês de março a gente está tendo uma temática especial por ser o Dia da Mulher, né? Deixa de novo. E agora no mês de março a gente está tendo uma temática especial que é voltada ao Dia da Mulher, né? Não que a gente não fale sobre empreendedorismo feminino e a presença das mulheres no ecossistema de tecnologia e inovação em outros períodos. A gente fala, se você correr aqui a lista de episódios, vai ver que tem bastante participação feminina no nosso podcast, inclusive, né, apresentado por uma mulher. Mas a gente está tendo, então, essa temática especial para a gente lembrar sempre que é importante não esquecer da luta feminina. E hoje, para a gente falar então sobre o empreendedorismo feminino no Brasil, eu tenho duas convidadas que fazem um trabalho incrível, que é a Célia, que é a co-CEO da Rede Mulher Empreendedora e diretora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Bem-vinda, Célia. Oi, tudo bem, Cris? Tudo bem, todo mundo que está assistindo a gente? E a Débora, que é gerente executiva do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Bom, gurias, aqui, né, o nosso sotaque entrega muito, né? Não tem como a gente não dizer que é do Rio Grande do Sul. Então, o gurias vai acabar saindo ao natural. Eu queria começar pedindo que vocês nos explicassem a diferença do Rede Mulher Empreendedora e do Instituto Rede Mulher Empreendedora, né? Para o pessoal já ficar alinhado de casa. Legal. Obrigada, Cris, pelo convite. Super prazer aqui estar com vocês. Falar um pouco sobre a Rede Mulher Empreendedora. Ela foi fundada há 13 anos atrás pela Ana Fontes, que é uma empreendedora social que decidiu focar, né, sua vida aí para apoiar mulheres que empreendem, que têm negócios, né? E então, com tudo, para a geração de renda delas, porque assim a gente acredita muito que com a independência financeira, ela também consegue a independência da vida dela. E a Rede Mulher Empreendedora faz trabalhos de capacitação, mentorias, programa de aceleração de startups, que tem tudo a ver com o universo que a gente vai falar, Sim. né? E tem o Instituto da Rede, que é mais recente, que eu vou deixar para minha colega falar. Oi, pessoal. Oi, Cris. Oi, Célia. A diferença básica e talvez principal da atuação do Instituto e da Rede Mulher Empreendedora é o público da ponta. Então, em 2017, a Ana Fontes, que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, entendeu que a gente precisava, de alguma forma, atingir as mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica também, que a gente também precisava fomentar a renda dessas mulheres. Então, ela cria, esse ano a gente vai fazer 6 anos, né? Ela cria o Instituto Rede Mulher Empreendedora com esse objetivo mais social. Então, todos os programas, todos os projetos, todas as ações são gratuitos. A gente sempre tenta priorizar um repasse de recurso financeiro, seja para a mulher, seja para a organização local, e no final do dia a gente não visa nenhum tipo de lucro nas nossas ações. Então essa é a diferença básica, mas ambos os lados trabalham com empreendedorismo feminino e geração de renda para as mulheres. Perfeito, e é um trabalho incrível. A gente aqui acompanha há bastante tempo o trabalho de vocês e estávamos muito ansiosos para conversar com vocês. E a gente é super fã do trabalho de vocês. O Brasil, ele é o 7º país com maior número de empreendedoras, né? E daí vale aqui a gente destacar que mais da metade da população brasileira é composta por mulheres. Então, eu queria perguntar para vocês quais são as principais características desse empreendedorismo feminino aqui no Brasil. Bacana. Cris, segundo dados aí, né, recentes do Sebrae, junto com uma pesquisa internacional que é o Global Entrepreneurship Monitor, nós temos hoje no Brasil 30 milhões de mulheres empreendedoras. Esses números variam um pouco, né, Sim. porque ano a ano tem umas que quebram ou que nascem, né? Mas 24 a 30 milhões de mulheres empreendendo. Essas mulheres, elas empreendem principalmente nas áreas que é
de conforto que a gente fala, então, ramo de alimentação, beleza, educação, né? Essas mulheres, grande parte dos negócios, eles são informais ainda, comparado Sim, aos negócios dos homens, a gente tem muito mais informais, no caso das mulheres, do que os homens. Essas mulheres, elas estão em busca de acesso a crédito, formas de apoio através de capital, né? Então, não somente aquela mulher de startup que está buscando um investimento para escalar, mas aquela mulher também que está tirando o negócio do papel, ela também está em busca desse microcrédito, um capital semente, por isso aí tem tudo a ver com o trabalho do Instituto da Rede quando dá recurso financeiro. E a gente sabe também que existem desafios nesse sentido, que essa mulher ela acaba não acessando por muito medo, né? Porque as mulheres têm historicamente, socialmente, uma formação muito mais para o cuidar do que para o prover. Então, elas são sim, muito mais avessas a riscos também, né? sim. Então, o empreendedorismo feminino ele tem desafios muito particulares nesse sentido. Débora, quer falar mais um pouco aí do seu lado? Eu acho que só para complementar toda essa complexidade, né, esses desafios para a mulher, hoje a nossa pesquisa que a gente faz há anos já, é uma pesquisa anual com todo o Brasil, ela mostra também que as mulheres que estão na informalidade, a maioria mora no norte e no nordeste do país. Então, deixa Sim, bem claro também a desigualdade socioeconômica, né? E aí sim, a gente tenta também focar muito das nossas ações para o norte e para o nordeste do país claro. para ajudar essas mulheres. E uma das principais também justificativas delas é que ou ela compra o alimento para a criança dela ou ela paga a taxa do MEI. Os Sim, dois não dá para não fazer. fazer. E Né? justamente era nesse sentido a minha próxima questão, que é em relação ao fator que motiva a empreender, né? Se a maioria é por necessidade ou é realmente quero ser empreendedora, quero ter o meu próprio negócio. Eu me arrisco a chutar que a maioria é por necessidade, né? Muito bacana a sua pergunta, porque tem tudo a ver com o perfil dessa mulher, né? Até socioeconômico. Sim, Quando a gente vê na camada de mais vulnerabilidade, sim, é por necessidade, e ela vai empreender nesses setores aí de conforto, né? Áreas sim, de conforto. Quando a gente vai para uma camada social, né, econômica um pouco acima, a gente vê que essas mulheres elas não vão necessariamente pelo propósito, elas vão pela questão da qualidade de vida e pela questão de conseguir conciliar com a jornada dupla, que é cuidar dos filhos, sim, cuidar de toda, né, ela acaba sendo rede de apoio de muitas pessoas. E segundo sim, pesquisas nossas, mostram que essas mulheres elas acabam indo empreender por conta disso, pela qualidade de vida, e elas logo percebem que o que ela não vai ter é a qualidade de vida. Então, quando você sim, empreende, uma das competências que a gente trabalha muito é a administração do tempo. A sim. gente precisa apoiar essa mulher e também, né, obviamente, com políticas públicas para apoiar com essa rede, creches, né, acesso a creches, para que essa mulher ela consiga administrar melhor esse tempo e também empreender. Perfeito, é. E esse é um engano, uma utopia, eu diria, né? De quem vai empreender e pensa que vai ter mais tempo. Que é bem pelo contrário, né? Tem que realmente conseguir conciliar tudo. E a gente está aqui falando, né, de mulheres no mercado de trabalho, e quando a gente pensa mulheres trabalho, automaticamente a gente liga já a desigualdade, como a gente está falando aqui, a falta de oportunidades, salários mais baixos comparado com os dos homens, machismo também e assim por diante. E além desses desafios que vocês já listaram aqui, quais outros vocês entendem que são grandes desafios para as mulheres, principalmente para elas empreenderem, né, no Brasil? Nossa, que pergunta boa. Eu acho que das mulheres que a gente trabalha, a gente pode perceber ao longo dos anos que um grande problema nosso em geral, né? Porque a gente não pode falar que a gente também não tem isso.
é a Sim, autoconfiança. O sim. que mina elas em primeira instância é a autoconfiança. Aí vem a Então, a gente questão da síndrome da impostora, né? exatamente, exatamente. Porque também, como você mencionou, essa desigualdade também dentro do mercado, ela é tão acirrada e enraizada que recentemente a gente estava fazendo uma análise histórica para um artigo da FGV e aí a gente se deparou numa situação que a sociedade nunca foi aberta para as mulheres. Então, o mercado, principalmente o ramo da empregabilidade, nunca foi para as mulheres. Quando as mulheres conseguem entrar, é para ir nas funções operacionais. Então, Sim, quando você pensa assim, numa secretária, ela é uma mulher, você nunca pensa num secretário homem, né? Ah, você sim, acha que um homem vai ficar ali atendendo o telefone. Então, nunca a mulher entra já num cargo mais estratégico, é sempre mais no operacional. E quando elas chegam nesse momento mais estratégico, cargo de coordenação, gerência, vem abuso sexual, abuso moral, questões de assédio. Muitas delas, se ela opta por ter filho, ah, não, então aqui você já não pode trabalhar, né? exato. Muitas daqui conseguem a licença maternidade, pós-licença maternidade são demitidas. É, e aí, o que sobra, né, o caminho mais trilhável para elas é o empreendedorismo. Mas ainda tem Sim. essa questão da barreira de, mas putz, eu nem sou tão boa assim. Será que eu consigo? Mas eu nem entendo de gestão financeira. Eu não sei mexer no Excel. Então, para mim, hoje, esse é o maior obstáculo que as mulheres enfrentam. Elas sempre acham que elas são inferiores ou não são boas suficientes. Principalmente, a gente trabalha com o ramo de empregabilidade também. Então, a gente prepara essas mulheres para ir para uma entrevista de emprego, formatar um currículo, né? E aí a gente percebe que a maioria tem as qualificações técnicas ou Sim. aquilo que a gente chama de soft skills, mas ela não se candidata, porque ela acha que ela não é boa para Boa. aquilo. Enquanto o homem, ele às vezes não tem nem o inglês intermediário, ele vai lá, ele se candidata, ele não tem medo, porque ele está É, mais seguro de si, é né? cultural, né? Como você estava falando. E sabe, Débora, que a gente tem um caso aqui bastante curioso no escritório, que há uns anos atrás foi aberta uma vaga para advogado, né? E naquela época era difícil ter mulheres candidatas à vaga. Hoje a gente já é maioria aqui no escritório, mas naquela época não tinha muitas. E aconteceu que a vaga acabou ficando com um homem. E daí, conforme foi passando ali a seletiva do processo, as seletivas do processo, ele foi o escolhido e ele falou: mas eu tenho só uma questão, eu ainda não sou formado, eu estou me formando. E hoje ele é sócio e ele aqui do escritório e ele virou sócio assim pouco tempo, questão de 2, 3 anos. E a gente usa muito como exemplo isso, porque se fosse uma mulher no lugar dele, não teria nem se candidatado à vaga, porque ele é, opa, não sou, ainda não sou advogado, então não vou me candidatar. Não tem essa segurança, como tu disse, né, Débora? Exatamente, não tem essa segurança. E uma outra questão também que as mulheres relatam muito para a gente, e infelizmente isso a gente percebe que é desde a década de 80 que muitas ativistas vêm trazendo à tona, é a questão da boa aparência. Então, Sim, muitas vagas ainda pedem a boa aparência, que a boa aparência a gente sabe, no final do dia é uma moça de pele clara, cabelos lisos e que mora em uma região boa da cidade, né? sim, Então, é realmente muito difícil. difícil para as mulheres manter ali, né, se manter firme na linha. Por isso que muitos dos nossos programas e projetos hoje conta com uma fase inicial de autoconhecimento, autoliderança, porque a gente sabe que tem muita mulher incrível, ela só Sim. precisa descobrir que ela é incrível, né? Com certeza. E Célia, falando um pouco mais do ecossistema aqui de tecnologia e inovação,
Para você, quais são os principais desafios que as mulheres empreendedoras encontram? Nossa, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que ela está super conectada com a anterior. É, além, né, dessa questão de soft skills, né, autoconhecimento, liderança, a mulher, né, com ela mesma e essa questão social, histórica, né, tem uma questão muito grande de formação, né? A gente tem muitas mulheres que também vão se formar nas áreas de conforto, né? Então, Sim, elas vão buscar, elas naturalmente aí normalmente não vão para áreas de exatas, por exemplo, né, engenharia, administração, né, financeiro, né. Isso acaba sendo um problema porque muitas vezes depois quando ela vai empreender, então nesse ecossistema de startup, né, acaba que ela não vai para a parte justamente de tecnologia, né, que é a base para escalar negócios, ela não vai investir numa carreira de CFO, né, financeiros, números, né, ou mesmo de gestão operacional mais sim, técnica, né, uma parte de engenharia, né, e eu acho que isso se conecta muito também comigo, porque eu sou formada, eu sou engenheira mecatrônica, e eu lembro, assim, eu me formei há 10 anos atrás, mas eram 80 caras e 3 mulheres, né? Então, no final, a gente acaba colhendo um pouco, assim, vivenciando e continuando, sim, aos poucos tentando melhorar, mas é difícil mudar esse ecossistema de inovação também, né? Porque a sim. gente acaba reforçando e fazendo exercício ali de formiguinha para aumentar a quantidade de mulheres nessas formações também, né, Cris? Com certeza. E aqui a gente também costuma comentar que muitas empresas começam a ter essa participação, essa diversidade, né, de contratação de mulheres ou de, enfim, todas as outras minorias, na verdade não é minorias, né, eles são minorizados. E quando é só para bonito, né? Só para mostrar que a empresa tem. Quando tu vai pesquisar mais a fundo, tu percebe que essas pessoas elas não foram incluídas de verdade, né? Elas estão foi só uma coisa só para vender, né? Só para ter aquela imagem bonita da empresa. E muito do ecossistema foi assim, né? Essa pressão do meio, da sociedade, de ter que ter mais diversidade. E foi aí que a gente começou a ver mais mulheres palestrando, mais mulheres estando em outros lugares que elas não estavam antes. Mas a gente ainda precisa crescer muito, né, quanto a isso. Por É isso, isso aí. Cris, diga, se você me permite, claro, quando a gente fala de inovar, a gente fala de sair da zona de com conforto, né? certeza. E a gente trabalhar com pessoas diferentes que a gente, que vão ter opiniões diferentes, para co-criar, trazer um produto, uma solução diferente, tem a ver com isso, Com né? certeza. Recentemente eu fui fazer um curso de networking, redes de contatos, e nesse curso o professor ele comentou isso. A gente gosta de trabalhar com os nossos semelhantes porque a gente não gosta de entrar em conflito, É, né? Mas a gente precisa aprender que os diferentes eles vão trazer opiniões que vão agregar para que o nosso produto ele seja inclusivo, porque a população, né, é formada por todas as diversidades e a gente precisa ouvir todas essas visões sobre o produto, porque o consumidor é diverso, com né? certeza. E não existe inovação sem a diversidade, né? Um caso até assim, saindo do ecossistema, mas um caso que eu acho assim que é um dos mais absurdos é quando as prefeituras vão fazer as calçadas, enfim, os caminhos para serem acessíveis, né? E daí com muitas aspas. Mas não chamam ninguém que anda de cadeira de rodas, ninguém que tenha dificuldade de locomoção ou até mesmo de enxergar. E daí fazem coisas absurdas, assim, que a gente que não está passando por isso e que não é engenheiro, por exemplo, a gente olha e pensa, meu Deus, como é que fizeram isso? Exato. E daí também entra a E experiência do usuário, né? entre a experiência do usuário, tem também um dado nosso que é muito interessante, Cris,
que é dos negócios dentro do empreendedorismo entre homens e mulheres que dão certo, que conseguem uma renda boa e começam a contratar equipes, a gente pergunta assim, você entende que o seu negócio é diverso, trabalha com a diversidade? Aí ambos respondem que sim, tanto homem quanto mulher. E aí você vai para a próxima pergunta para saber o tipo de contratação. Quantas mulheres, né, na sua mais ampla diversidade você contrata? Os homens contratam no máximo 20% da equipe mulher, no máximo. Sim, Enquanto as mulheres contratam 70% da equipe delas mulheres, mulheres trans, mulheres negras. Então tem uma diferença ainda muito, muito gritante, né? sim. Mas daí também está muito com aquilo que a gente estava dizendo, né? De identificar, de se colocar no lugar do outro, né? Por isso que as mulheres contratam bem mais, né? E como que a gente pode reverter esse quadro, incentivar mais mulheres a empreender? E daí eu queria que vocês falassem também um pouco mais para quem não conhece o trabalho da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto também. E daí eu acho que eu já vou linkar aqui a próxima pergunta e vocês respondem tudo numa só. Pedir para vocês contarem um pouco mais dos projetos realizados, quantas pessoas já foram impactadas. Bom, vou deixar vocês falarem agora. Cris, a nossa metodologia aqui na Rede Mulher Empreendedora, ela trabalha justamente com três pilares e que tem tudo a ver com essas dores que a gente falou dessas mulheres. A primeira, a gente trabalha com as competências socioemocionais, então desenvolver esse autoconhecimento, por que que ela vai empreender, qual que é as competências que ela tem, até para formar parcerias, buscar uma sociedade, né? Então, competências socioemocionais. A segunda, a gente trabalha competências relacionadas ao negócio, competências técnicas. Então, gestão financeira, precificação, enfim, números, né, desse negócio, marketing, quando a gente vai falar de uma startup, marketing digital, né, growth hacking, né? E o terceiro pilar, que é muito importante, que tem a ver com o nome da Rede Mulher Empreendedora, é rede, colaboração, como que essas mulheres se conectam, porque a gente acredita que nós não somos os detentores da toda a sabedoria, né? Nós não somos uma escola, mas sim a gente quer fomentar que essas mulheres elas se conectem e elas apoiem umas às outras, né? Então, todos os nossos programas a gente entra e realiza capacitações com as nossas especialistas, né? Então a gente mobiliza os públicos, as mulheres, a gente dá as capacitações, faz mentorias. Normalmente a gente faz programas que depois da capacitação e mentorias, elas passam por uma etapa onde elas podem participar aí de um concurso, de um capital semente, para elas serem selecionadas e receber investimento da gente, um capital semente. E a gente tem diversos programas aí, acho que minha colega ela pode até falar um pouco melhor, mas acho que um deles que eu queria falar é do RM Acelera, que é um programa de aceleração para startups, onde a gente seleciona todo ano 10 negócios, 10 startups fundados por mulheres. A gente até hoje já teve 1.000 inscrições, já aceleramos 40 negócios nesses Legal. últimos 5 anos. E é muito interessante ver o quanto que elas conseguem evoluir, acessar, né, investimentos, se conectar com investidores anjo, por conta de um apoio mais focado para as mulheres que a gente dá mesmo. Né? E aí, assim, já pegando um pouco a onda do que a Célia estava falando, acho que do lado do Instituto compensa a gente mencionar dois projetos que são super especiais para a gente. Um deles que a gente terminou recentemente, agora em janeiro, que é o Elas Digitalizam. A gente percebeu, junto com o doador, que foi a Visa Foundation, que muitas das mulheres em situação de vulnerabilidade, elas não sabiam nem criar um e-mail, não sabiam Sim, como navegar na internet, não sabiam nem o que, que era esse mundo da internet, o que, que eram ferramentas digitais. Então, através de organizações sociais em comunidades específicas,
a gente pôde ensinar um pouco, digamos que dar um letramento digital para essa mulher, para ela ingressar no mundo da internet e de repente até levar o negócio dela. Foram 12 mil mulheres Uau. beneficiadas por esse projeto. E um outro projeto também, que ele está mais fresquinho, é o Ela Pode. Acho que o nome dele fala por si só, né? De, Sim, olha, você pode, vezes não esquece, você pode. Ele trabalha muito as competências de autoconhecimento, autoliderança, soft skills, relacionamento interpessoal, como se apresentar. É uma coisa assim mais básica, mas super importante para a mulher. E aí a gente vai levar esse projeto por 3 anos, até 2025, e a gente vai ser a nível nacional, e a nossa meta são 300 mil mulheres. Então, bastante mulher, tem sim. muita oportunidade, muita oportunidade. E outra coisa assim de inovador do nosso lado que a gente tem feito, tanto do Instituto quanto da rede, e aqui só abrindo uma aspas, tanto o Instituto quanto a rede a gente usa a mesma metodologia de educação, né? O que a gente diferencia às vezes é o público, às vezes a linguagem, a gente coloca para uma linguagem mais básica, tira os termos em inglês, né, para a mulher Sim. não ter dificuldade. A gente está trabalhando também com uma plataforma online de cursos, que é para toda mulher, não só a mulher de São Paulo, né, ou só dos locais que a gente tem parcerias, que é para que ela possa ter acesso ao nosso conteúdo. Então a gente tem uma plataforma de cursos com vários temas diferentes, com especificidades diferentes, para áreas diferentes, para tentar abraçar, né? Mas como a Célia já muito bem disse, a gente também não quer se colocar nesse lugar de somos detentoras da Sim, rede. Né? Elas têm que ir, elas têm que se conhecer, uma vai puxando a outra e montando suas redes locais, que é muito importante também, né? com toda certeza, né? Todo esse O networking que é Cris, feito, né? É muito importante. Enquanto a gente conversava aqui, eu fiquei pensando numa questão e queria ouvir de vocês. É bastante comum, principalmente quando a gente está falando de empreendedorismo por necessidade. Vamos pensar a Dona Maria, que começou a fazer bolo, começou a vender para os familiares, para os vizinhos, e aquilo foi ganhando uma certa proporção, mas daí veio a oportunidade de ela ingressar novamente numa empresa. E como que a gente faz para motivar essas mulheres? Daí porque muitas acabam deixando o seu negócio, né, o seu empreendimento que estava começando ali e crescendo, pela segurança de estar numa empresa, de ter o salário ali certinho no fim do mês, ter os benefícios que a empresa oferece. Como que a gente consegue incentivar as mulheres a seguirem com seus empreendimentos? legal. Cris, sua pergunta ela é super interessante porque tem a ver até um pouco com a definição do que é empreendedorismo feminino para a Rede Mulher Empreendedora. Sim, A gente não acredita que seja empreendedora somente as mulheres que tenham um negócio, seja ele formalizado ou não formalizado, mas toda mulher ela tem um empreendimento que é a vida dela com e é certeza. o projeto que ela está levando para ter a geração de renda, né? Então, o nosso foco aqui é apoiar que essa mulher ela gere a renda dela, seja como empreendedora ou como intraempreendedora dentro de uma empresa, né, sendo funcionária, porque a gente acredita que mesmo como intraempreendedora, como funcionária, ela precisa ter, né, o Com autoconhecimento, certeza. liderança, essa visão de negócio, saber se conectar. Então, isso são ferramentas assim que a gente está apoiando ambos os lados, né? Aham. De forma que a gente acha que o fechamento de um negócio ele seja também por mal, porque muitas vezes pode ter sido um ciclo de aprendizado, de Claro. aprendizagem evoluir para uma outra coisa e tudo Sim. bem. Eu queria só complementar que aqui
A gente gosta muito também de deixar as informações na mesa, né? Então, ó, no empreendedorismo, o lado bom é esse, o lado ruim é esse. Se você quer um CLT, o lado bom é esse, o lado ruim é esse. A Sim, gente acredita muito na liberdade, no poder de escolha dessa mulher, porque a maioria passa a vida inteira, às vezes com o marido, com o pai, ou até com um familiar, que fica tutorando ela, né? Isso é muito sim. chato, né? Então, a gente coloca informação na mesa, deixa claro para elas, da mesma forma que as pessoas se assustam muito, porque quando a gente faz a doação, o repasse de um recurso financeiro, a gente não pede nada de contrapartida, a gente não pede nenhuma prestação de contas, porque a gente entende que é uma doação para ela e ela sabe o que é melhor para a vida dela. Sim, Então, a gente confia muito que a partir do momento que ela passa por uma trilha junto com a gente, ela está preparada para ser dona do seu negócio, ser dona da sua vida, seja lá qual o caminho que ela optar. escolher, que ela optar. E como as mulheres que estiverem Cris, interessadas. Diga, deixa eu só falar uma coisa. claro. Eu até resgatei aqui. No ano de 2020, a gente teve o fórum da Rede Mulher Empreendedora, que esse ano vai se chamar Festival RME, que é um evento que a gente leva várias palestras. E lá a gente convidou em 2020, está gravado no nosso YouTube. O nome do vídeo é Cansei de ser funcionária, como me preparar financeiramente para empreender. E quem deu essa aula foi a Débora, ela é contadora e ela até falou na época para mim, mas Célia, é para falar real mesmo sobre qual a diferença entre empreender e ser funcionária? E eu falei, Débora, é para falar a real, porque é exatamente isso que a Débora falou. A gente quer dar conhecimento para essa mulher, ela tomar a decisão dela se ela quer empreender ou se ela quer virar funcionária com consciência. O foco é na geração de renda. Com certeza. É empoderar ela, né? Para ela tomar a decisão. E como as mulheres que estão interessadas aqui, ouvindo o nosso podcast, em participar dos projetos, como elas fazem? Como ter acesso? Ótimo. Olha, a gente vai dar vários caminhos aqui para todo mundo que está assistindo a gente, né? Se você é uma mulher que está empreendendo, a primeira dica que eu dou é entrar no nosso site www.rme.net.br, acessar e se inscrever na nossa newsletter e também seguir nossas redes sociais. A newsletter a gente envia toda segunda-feira, 9 horas da manhã, uma newsletter por e-mail com várias oportunidades de eventos gratuitos abertos, livro para ler, podcasts para ouvir, né? Então, esse é um caminho muito fácil e nas redes sociais a gente sempre está divulgando conteúdos para orientar essa mulher, né, de caminhos e também dessas oportunidades. Isso para quem está empreendendo ou que está buscando emprego, quem é uma empreendedora também. Mas outra coisa que a gente acredita é esse poder da rede, né? E que a gente não faz tudo sozinho. Então, por isso, para aquelas pessoas que estão olhando e falando, nossa, como que eu posso participar disso? Eu sou uma executiva, eu já, né, já escalei meu negócio, já estou sendo investida, ou sou uma advogada, né, Cris? A gente tem a oportunidade de você ser voluntária nessa rede, você vir compartilhar conhecimento, ou ainda ser multiplicadora, que eu vou deixar para a Débora explicar o que é ser multiplicadora. Explica pra gente, Débora. Gente, multiplicadora é aquela mulher responsável de ser treinada por nós, pelo nosso conteúdo, pela nossa metodologia e replicar ele Brasil afora. Então, ela geralmente está linkada com algum projeto específico, em algum eixo, em uma temática específica, seja marketing, seja a marca pessoal, finanças, vendas, que é um tema que sempre é de muito interesse para as mulheres. Então, a gente capacita essa multiplicadora e ela vai para a região dela. Então, hoje a gente tem multiplicadora, acho que em praticamente todos os estados do país, replicando o nosso conhecimento.
Então, ela forma oficinas locais, basicamente uma sala de aula local, através de parcerias na cidade dela, né? Sim, E ela junta todas essas mulheres e começa a explicar também, principalmente como que é a atuação em rede, leva um pouco do que é a Rede Mulher Empreendedora para a cidade dela, dá capacitação no tema que ela foi treinada para isso. Então é realmente multiplicar o conhecimento que a gente formula aqui dentro do escritório com especialistas, que a gente também tem uma base de especialistas, sim, e elas são muito importantes para levar a nossa metodologia, o nosso conhecimento para tribos indígenas, para mulheres ribeirinhas, para mulheres quilombolas, porque nesses lugares não adianta a gente falar, a gente tem uma plataforma de curso online sim, maravilhosa. Não chega, não adianta. Quem chega lá na ponta da ponta é essa mulher que a gente chama de multiplicadora. E sim, Cris, essa mulher, ela tá gerando renda com a gente, tá? As multiplicadoras, elas ganham um recurso por cada mulher treinada. Então, quem tiver interesse, seja voluntária, mentora, multiplicadora, é só também entrar no nosso site. Lá tem uma aba chamada Como Fazer Parte. E essa multiplicadora, ela, assim, ela também é uma empreendedora, então a gente acaba sim, trabalhando ela também, né? E essa mulher, ela tem é exatamente isso que a Débora falou. Ela tem a responsabilidade de levar esse conteúdo, mas também customizando os exemplos, né? Porque com a gente vai certeza. dar os nossos exemplos daqui, mas quem está lá do lado da mulher ribeirinha vai saber qual que é o melhor exemplo de empreendedorismo, Sim, né? com certeza. Vai conseguir deixar mais próximo do público que ela está falando, né? Muito legal É, essa iniciativa. Eu já tive umas ideias aqui, depois a gente conversa um pouco mais. E para a gente finalizar aqui, eu adoraria passar mais um tempão conversando com vocês. Conversa boa passa rápido, né? Mas a gente tem que cumprir aqui o horário. Na opinião de vocês, o que a gente pode esperar para esse ano e para o futuro do empreendedorismo feminino? Não sei se vocês podem contar mais alguns spoilers para a gente do que vai vir por aí no Rede Mulher Empreendedora e no Instituto. Eita, você fez uma pergunta difícil, hein, Cris? Eu tô aqui com várias coisas na cabeça que eu não sei se eu posso falar tudo, mas vou dar alguns Tá spoilers bom. aqui. Acho que esse ano, eu já estou trabalhando há uns 6 anos aqui na rede e sim, a pauta, né, de diversidade, inclusão, gênero, ela está sendo muito mais reconhecida, né, Sim, enfim, governo, né, pelas empresas, pelo setor privado, né, e consequentemente por todo o ecossistema, né. Isso facilita com que mais iniciativas aconteçam. Então, a gente tem visto muito mais as instituições vindo até a gente falando, olha, mês de março eu quero já fechar alguma coisa com vocês. Então, Cris, eu não posso te falar, mas o mês de março virou tipo assim, Natal 2 aqui da rede, coisa boa. que a gente estava fazendo escala de Vai. trabalho para ver quem vai representar em cada dia, cada vez, porque a gente vai ter que se Sim. multiplicar igual os gremlins, sabe? Mas acho que uma outra coisa que eu posso te dar de spoiler, Cris, é essa questão que a Débora falou, fundamental aí, de botar dinheiro na mesa para essas mulheres, acesso a capital. A gente está trabalhando muito forte para ter iniciativas nesse ano, lançar aí coisas que mostrem, que deem dinheiro na mão para elas. Porque esse recurso, a gente sabe que a mulher, por exemplo, que está no ramo de alimentação, ela está fazendo bolo no pote, ela só vai escalar se ela tiver uma ferramenta, uma batedeira, ela tiver um Sim, equipamento mínimo bom, né? Então, e esse equipamento mínimo, às vezes custa assim, sim, R$ 1.000, sabe? Então, a gente colocar dinheiro na mesa, trabalhar com microcrédito, capital semente, e lógico, né, nas outras camadas de startup, investimento, e aí, enfim, a gente poderia entrar em outro universo gigante, né, Cris? Que o mundo de startups estamos vendo muita coisa aí, startup quebrando, muitos layoffs, né? Então, eu acho que esse ano de 2023, ele vai ser
muito assim, vai ter muitas novidades, mas dependendo aí da camada do empreendedorismo, vai ter muita aprovação também para essas mulheres mostrarem para que elas vieram, né? Para acessarem esse capital também, como os investimentos para startups. Legal. E Débora, tu também pode contar algum spoiler pra gente? Queria, acho que complementar, fazendo até uma análise aí do que a gente está esperando para esse ano, né, em termos até de pauta das mulheres. Acho que com a troca de governo, a temática de gênero e diversidade veio muito forte, né? Sim. Hoje a gente conta com muitas ministras e divididas, inclusive, entre mulheres brancas e negras, o que é quase inédito para a gente. Então, a gente está apostando bastante, principalmente em políticas públicas de geração de renda. A gente pensa em trabalhar a nossa pesquisa anual desse ano para trazer dados que deem mais base para políticas públicas. Então a gente a gente entende que não basta só organização social, o terceiro setor e empresas. O poder público tem que estar junto também, ajudando a empurrar essa pauta, né? Então a gente entrou nesse ano assim bem otimistas. Pretendo permanecer otimista. Acho que vem muita coisa boa por aí. Se depender de nós, a gente sempre vai estar aqui com a bandeirinha na mão e com o peito estufado aí para ajudar as mulheres. Então, com esse otimismo, né, com essa boa expectativa para o restante do ano e para os próximos, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Quero agradecer muito as duas, Célia, Débora. Foi com certeza um episódio bastante inspirador. Espero que mais mulheres que estejam ouvindo se sintam mais empoderadas, mais seguras para empreender ou para intraempreender, né? E quero deixar o espaço aqui para vocês deixarem essas considerações finais, também os contatos, como o pessoal faz para encontrar a Rede Mulher Empreendedora e o Instituto também. Agora é o momento da propaganda aqui. Legal. Eu vou falar pela rede. A Rede Mulher Empreendedora, ela está nas principais redes sociais, pelo @ Rede Mulher Empreendedora, tudo junto. Então, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Vocês conseguem acessar todas as oportunidades e os programas abertos gratuitos pelo site www.rme.net.br. Entre as redes sociais, eu estou mais ativa no LinkedIn. Então, vocês podem me achar no LinkedIn Célia Cano, mas também eu estou lá no Instagram, @Célia Cano, tudo junto. Não estou tão ativa no Instagram, mas estou melhorando. Estou lá. É um trabalho diário, né? A gente também lidar com a nossa imagem, né? Do meu lado, eu super na mesma onda que a Célia, sou mais ativa no LinkedIn. Então, Débora Monteiro já aparece gerente executiva do Instituto, bem fácil de me achar. O Instituto, a gente trabalha com a sigla da rede, então é Instituto RME, e aí vocês conseguem achar no Instagram e também no LinkedIn e Facebook, por esse mesmo nome. E as nossas duas páginas, os nossos dois sites são linkados. Então, assim que vocês acessarem a Rede Mulher Empreendedora, vocês vão ver do lado escrito já Instituto. Então, é bem fácil de achar a gente. Espero que vocês deem uma passadinha por lá, inclusive no nosso canal do YouTube, que também é tudo junto, e que vocês possam aproveitar um pouco dos nossos anos de experiência e caminhada aí. Com certeza, vão aproveitar sim. E aos nossos ouvintes, então, em especial às nossas ouvintes, muito obrigado pela companhia em mais um episódio e até o próximo.